prosseguir então, irmãos, com a graça de Deus também, o nosso estudo na primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo 1, hoje vamos ler do 13 ao 16, refletir um pouco nesse texto. 1 de Pedro 1, vamos ler o 13, 14, 15 e 16. Vamos ler juntos, aqueles que têm em suas casas quiserem acompanhar pela Bíblia, ou aqui também, sem problema, né? A Bíblia é sempre bom ser aberta. Mas para os que não têm, para nos ajudar na questão da versão, vamos então acompanhar o texto exposto. Portanto, estejam com a mente preparada, prontos para a ação. Sejam sóbrios e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Deus abençoe então, irmãos, a sua leitura em nossas mentes e corações. Precisamos sempre fazer um ligeiro resumo do que foi dito até então, para que, porventura, irmãos que não tenham ainda acompanhado ou tenham começado hoje, né, a ouvir nossos estudos, não fiquem completamente fora da informação que precisa, pelo menos básicas. Em 64, o ano no qual Nero incendiou Roma, culpando os cristãos e dando início oficialmente à perseguição do cristianismo por parte do Império Romano, é que se tem como o ano em que esta epístola foi escrita. 64, Pedro vai ser executado por voltas do ano 67, no mesmo ano em que Paulo também foi morto. Provavelmente, segundo a tradição não é a história, mas há algumas tradições que se tornam muito sérias, né? Por causa da antiguidade, e a tradição de que Pedro foi morto em Roma é muito séria. Quanto a ter sido crucificado de cabeça para baixo, também é uma tradição relativamente forte, mas não há total evidência, não é, de que isso tenha acontecido. Paulo foi decapitado. Pedro chama os destinatários de sua carta de a igreja que estava na Babilônia, fortalecendo a ideia da maior parte dos intérpretes do Novo Testamento, que o local no qual foi escrita a carta foi a cidade de Roma, ou um local próximo, à luz do fato de que após o incêndio e o início da perseguição oficial do Império Romano, Roma passou a ser chamada pelos cristãos de a Grande Babilônia, sendo que todo o império passou a ser chamado de Babilônia. Foi notório o propósito do apóstolo de consolar os cristãos perseguidos, por isso ele enfatizou que os seguidores de Jesus passariam por tribulações. Reforçando a importância da ressurreição de Jesus Cristo, Pedro consolou a igreja perseguida, afirmando que era dela o herdar a Canaã celeste, eterna, os novos céus e a nova terra, uma realidade incorruptível, uma realidade que jamais será contaminada, uma realidade que sempre se renovará e que terá o seu ápice na realidade que está guardada nos céus para o dia da volta do Senhor. Pedro escreveu sobre a proteção de Deus aos que lhe pertencem em Jesus Cristo, mas ao mesmo tempo em que falou desta proteção, falou dos cristãos serem entristecidos por todo tipo de provação. Ele, aliás, nos falou de um cristianismo sem fantasias, segundo o qual nenhuma fé pode ser considerada genuína se não for provada. Dos textos passados, aproveitamos as palavras petrinas para refletir sobre predestinação, não predestinação, sobre trindade, sobre a salvação. Pedro também colocou o cristianismo dentro do contexto do Antigo Testamento, reforçando a ideia de que quem pertence a Jesus Cristo tem o status privilegiado de estar experimentando algo que os profetas do Antigo Testamento haviam recebido em seus corações, haviam falado, pesquisado e anunciado. Ainda voltando-se para o Antigo Testamento, Pedro nos mostrou a importância que o Antigo Testamento tem para nós, a Igreja de Cristo, mostrando, no entanto, que o Antigo Testamento cumpriu a sua função em Cristo Jesus, né? Por isso o mosaísmo ou o judaísmo deixou de ser a revelação que os seres humanos precisam sobre a completa e profunda revelação de Deus, de forma que o Antigo Testamento não é
para o Israel de Deus hoje, a Igreja de Cristo, fonte de doutrinas. Nós não fazemos doutrinas no Antigo Testamento, mas o Antigo Testamento permanece as bases sobre as quais Deus trabalhou com seu amor para nos conceder em Cristo Jesus a sua graça. Nos conceder a sua graça e nos tornar seu povo eleito, sua raça santa, que não depende de uma raça humana, como destacava o Antigo Testamento, para que a salvação viesse dos judeus, como disse Jesus. Assim sendo, pelo pano de fundo que representa o Antigo Testamento, as Escrituras hebraicas, ela foi a palavra de Deus escrita, ela é a palavra de Deus escrita e continuará sendo a palavra escrita também de Deus e sendo cumprida, então, pelos fatos do Novo Testamento. É improvável que os abençoados e felizes, porque não viram, mas creram, ditos por Jesus, João 20, 29, seja uma referência tão somente àqueles que viriam depois de Jesus e não também àqueles profetas do Antigo Testamento, os que receberam as suas mensagens acerca do Messias, esperando-o, crendo nele antes que ele viesse para fazer resplandecer a luz ao povo que andava em trevas e sobre os quais habitavam a região da sombra da morte, Isaías 9:2. Também eles foram bem-aventurados porque creram sem ver. Aquilo que os profetas do Antigo Testamento previram por causa da ação do Espírito de Cristo aconteceu para serem experimentadas e anunciadas aos que foram feitos cristãos, quando receberam as pregações dos apóstolos e evangelistas, que continuaram a ser anunciadas para serem experimentadas pelos pregadores e por pregadores, cuja mensagem, Pedro disse, vem dos céus. E aí Pedro envolve os anjos nessa epopeia terrestre. Por isso Pedro disse que acerca dessas coisas, das realidades pertinentes ao Evangelho, os anjos querem sempre prestar atenção, gostam de prestar atenção nisto. Pedro quis passar aos cristãos perseguidos e quer passar através do Espírito Santo, aos cristãos perseguidos hoje, que nós fazemos parte de algo tão extraordinariamente maravilhoso que os anjos estão sempre muito interessados. A ideia foi convocar os cristãos perseguidos de então, e os de hoje sem dúvida, a pensarem nisto, em toda a glória e milagres que cercam a obra da salvação em Cristo, incluindo-se, obviamente, os sofrimentos imensos do Senhor Jesus em favor da redenção do seu povo, sofrimentos que nos devem estimular a prestarmos atenção nos apelos petrinos, que serão os objetos da nossa reflexão hoje. Ainda voltando aos anjos, irmãos, para não ficar nenhuma dúvida, o que Pedro fala sobre os anjos não justifica em absoluto a doutrina da intercessão dos anjos, que anjos podem pedir por nós e que, enfim, e devemos sempre, irmãos, ter muito cuidado, porque isso é muito comum às vezes no nosso meio, né? Senhor, faz os teus anjos acampar ao meu redor. Primeiro, se os irmãos observarem onde é que está escrito isso é um salmo messiânico, isso é uma promessa em relação a Jesus Cristo. Não é para todo mundo. No livro de Hebreus está escrito que os anjos são espíritos ministradores de Deus para ajudarem os que vão herdar a vida eterna, mas é preciso entender que a nossa salvação vem do Senhor, irmãos, e não temos que apelar para anjos. A gente apela pelo socorro de Deus, pela proteção de Deus, não é apelar pela proteção de anjos, porque se couber a Deus, ou se Deus achar que em determinadas circunstâncias um anjo vai precisar atuar na minha e na sua vida, ele o fará, não tenha dúvidas quanto a isso. Mas isso não pode se tornar numa espécie de regras, e aí nós vamos criar a doutrina do anjo da guarda, né? Que os nossos amigos católicos defendem, que os adventistas do sétimo dia também dão uma ênfase realmente bastante grande, né? A possibilidade do anjo da guarda, né? Quem nos guarda é o Senhor, Ele que nos guarda, Ele é o nosso escudo, a nossa fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Como eu disse, se precisar mandar um anjo, você nem vai saber, provavelmente você nem vai perceber, né? Mas você foi socorrido, porque Deus achou que naquele momento você precisava da presença de alguém, né? Que lhe dissesse alguma coisa, que lhe falasse alguma coisa. Eu creio nisso, irmãos, perfeitamente.
Mas não acho que a gente tenha que pedir isso. Ah, Senhor, põe um anjo. Não, o Senhor vai fazer aquilo que tem de fazer, ok? E quando Pedro fala do interesse dos anjos, não disse em momento nenhum que os anjos estão ali para receber o seu grito de socorro. Eles estão interessados na obra, que a obra que Cristo fez é extremamente maravilhosa, não é? E alguém disse que bem que eles gostariam de ser os pregadores, né, dessa mensagem, mas o privilégio passou para nós. Então vamos ao texto de hoje. Portanto, estejam com a mente preparada, prontos para a ação. Sejam sóbrios e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelada. Nessa conjunção conclusiva, portanto, pelo menos na tradução da NVI, Pedro trouxe de volta, e o Espírito Santo, por meio do que o apóstolo disse, está trazendo para nós hoje, tudo o que até então ele mencionara como privilégios do povo de Deus na igreja de Jesus Cristo, em que pesassem os sofrimentos impostos a esta igreja, em que pesem os sofrimentos impostos à igreja hoje. Pedro insistiu, e o Espírito Santo insiste hoje, na dependência de Jesus Cristo, a quem eles, os cristãos ou seguidores do caminho, e nós hoje, já haviam, e nós somos conclamados também, a amar esse Jesus, de forma profunda e leal. E aí Pedro usou o verbo agapau, né? Que é amar da forma mais profunda possível, da forma mais honesta possível. Da graça da salvação, os seguidores do Senhor Jesus Cristo, avisa o apóstolo, passarão para a graça da revelação quando da parousia, do retorno de Jesus, da segunda vinda, com a inauguração então, ou como começar o funcionamento dos novos céus e da nova terra. E aí ele diz, estejam com a mente preparada. Ele orienta os cristãos desta forma, estejam com a mente preparada. A palavra mente que Pedro usou é a palavra grega dianoia, que tem a ver com a capacidade de refletir, de meditar de forma profunda e não superficial. Então o apelo do apóstolo é que a gente pense nessas coisas, mas pense de forma profunda, com cuidado. Não pense apenas por pensar, que deixe passar aqueles pensamentos na cabeça de repente. A ideia é medita nessas coisas, trabalhe essas realidades, porque isso vai ajudar a nossa vida. É a diferença entre o eu acho e o eu tenho certeza. É desta forma, irmãos, que os crentes em Jesus, nós também, então somos instados a raciocinar, a refletir, quando nós precisamos pensar sobre a glória e sobre as nossas esperanças, mas também temos de pensar sobre o tamanho das nossas responsabilidades. A palavra dianoia que Pedro usou nesse trecho é a palavra grega que corresponde ao que o Senhor Jesus falou quando repetiu a determinação do Antigo Testamento de amarmos a Deus com toda a nossa mente. É a mesma palavra, bem como com todo o nosso coração e a nossa alma. Prontos para a ação, escreveu o oráculo de Deus. Pedro usou no que escreveu um termo grego que literalmente significa enfiando-se numa roupa apropriada para o combate, com a cinta já colocada. A ideia é essa, prontos para a ação, estejam prontos para lutar. Vida cristã é uma batalha, é uma guerra. Então estejam sempre prontos para essa guerra, para essa luta. Embora existam, irmãos, passagens bíblicas com esta mesma ideia, Paulo usou esta ideia ao falar sobre a armadura do cristão, a forma de escrever da parte de Pedro não se encontra em nenhuma outra parte do Novo Testamento. Com certeza o apóstolo estava tomando como pano de fundo a orientação do Senhor Jesus anotada em Lucas 12:35, que ele ouviu, né? Que ele esteve com Jesus. Estejam prontos para servir e conservem as suas candeias acesas. Diríamos hoje, mantenham as suas lanternas, né, acesas. Sejam sóbrios e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus for revelado. Batendo em cima do que Pedro chamou no versículo 3 de esperança viva por meio da ressurreição
de Jesus Cristo, o que se tem nestas palavras apostólicas é a realidade na vida dos salvos, das salvas em Cristo, a saber, a realidade de um novo nascimento, que nos fornece uma esperança viva através da ressurreição de Jesus Cristo. A importância da ressurreição, como Paulo deu importância também a este fato extremamente fundamental, não é? Para a nossa fé cristã, porque se Cristo não ressuscitasse, vã seria a nossa fé. Por terem esta esperança viva, é que Pedro convoca os cristãos dos seus dias e a nós, por meio da palavra que nos é dada pelo Espírito de Deus, a manifestarmos a nossa certeza de que por causa da graça da salvação, nós recebemos também a graça da glória eterna, não só a salvação eterna, mas a graça da glória eterna, e não a ira de Deus, que há de se manifestar sobre os que recusarem a salvação em Jesus Cristo. Pedro continua: como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando vocês viviam na ignorância. Um dos analistas desta epístola de Pedro nos diz que esta forma de se expressar tem a ver com a maneira oriental, mais do que a ocidental, de juntar, de conectar o espiritual ao material. Daí a imagem do relacionamento filhos com o pai, filhos com a mãe, para falar do relacionamento dos filhos e filhas de Deus, com ele, Deus. Nos explica os entendidos do grego do Novo Testamento que a tradução correta que Pedro disse é esta mesmo: filhos obedientes, e não filhos da obediência, para que haja o contraste correto. Filhos da obediência, se essa fosse a ideia de Pedro, haveria de pressupor em oposição os filhos da desobediência, mas os filhos da desobediência são os perdidos. Filhos obedientes, então, no entanto, significa que há filhos desobedientes. Filhos, sim, mas desobedientes. São filhos e filhas de Deus, mas que se tornam desobedientes. E é fácil provar, irmãos, nas Escrituras como isso é verdade. Davi era um filho de Deus, mas em determinada fase da sua vida se tornou um filho desobediente, por causa do adultério com Betseba e por causa da montagem do assassinato do esposo dela. Agora veja bem, ele não deixou de ser filho de Deus, tanto que ao reconhecer a miséria dos seus pecados, ele não pediu a Deus a sua salvação de volta. Ele pediu nos Salmos 51:12, devolve-me a alegria da tua salvação. Ele não pediu a salvação de volta porque ele não perdeu a salvação, queridos. Ele continuou sendo filho de Deus e mais ainda um homem segundo o coração de Deus, com toda a lambança, né? Vamos usar o termo popular, que ele fez. E o que eu acho impressionante na vida de Davi é que no final da vida dele, quando Deus fala com Salomão, Deus fala sobre Davi o seguinte: que você seja fiel como teu pai me foi fiel até o fim. E eu digo, mas como é que Davi foi fiel? Foi fiel, irmãos. A Deus ele foi fiel, ele nunca negou a Deus, ele nunca creu no outro Deus, ele nunca abriu a mão de crer naquele Deus que era o seu Deus. E por ser o seu Deus foi porque que ele teve a possibilidade de voltar a consertar a sua vida. Mas eis um exemplo de um filho de Deus que de repente se tornou um filho desobediente. Filhos e filhas de Deus que desobedecem não têm como se sentir felizes por serem salvas e salvas. O pecado lhes impede isto. O filho desobediente de Deus, a filha desobediente de Deus, foi salvo, encontrou Jesus, isso não deixou de existir nele, mas por estar desobedecendo, como é que ele vai cantar com alegria, que segurança sou de Jesus? Complica, né? E aqueles hinos que falam da nossa certeza de salvação, estou caminhando para o céu, ele até sabe que lá dentro, né, já que essa é a promessa de Deus, não é promessa dos homens, não é promessa da igreja, é Jesus quem diz, aquele que crê em mim tem a vida eterna, ele até pode admitir, sim, eu tenho a vida eterna, mas cadê a alegria?
Cadê o prazer? Não tem prazer, queridos. O pecado nos tira o prazer das coisas de Deus. Por ser um filho ou filha desobediente, não se busca a santidade. E conforme está escrito lá em Hebreus, se você e eu não buscarmos a santidade, não podemos ver a Deus. O que é isso? É não poder ter comunhão com Deus, é não poder conversar com Deus. Há alguns grupos evangélicos que pegam esse texto para dizer que você pode perder a salvação. Sem a santidade, ninguém verá a Deus. Mas, irmão, se você levar para esse lado, a salvação é pelas obras, não é pela graça. Se você tem de ser santo para ser salvo, para continuar salvo, a salvação é pelas obras, é pelo que você faz. Depende de você, não depende de Deus. Eu e você somos santos quando aceitamos Jesus Cristo. Há uma santificação que é automática, é a santificação de se tornar separado para Deus, ser o povo de Deus. Agora, você tem essa santificação para buscar a santidade, que é buscar a estatura do varão perfeito, que é ser cada dia mais parecido com Jesus. E aí, quando você não faz isso, você pode estar salvo sim, mas a sua vida vai ser uma negação. Você não vai, como disse, ter comunhão com Deus, você não vai ter como orar, você até pode fazer essa oração muito bonita, mas você sabe que ela não está passando do teto, não é? Nos momentos de desespero, você sabe que tem que se derramar diante de Deus, mas como? Se os seus pecados estão atrapalhando você, estão dizendo a você que a sua comunhão está interrompida, não é? Por isso que é preciso aí pedir a misericórdia de Deus, falar como o salmista também disse, vê, Senhor, se há em mim algum caminho mau, não é? Para que esse caminho não continue em mim. Os filhos desobedientes precisam ser punidos pelo amor e pela justiça de Deus, que também se ira com os que são seus, como se irou contra o seu povo Israel. E não só uma vez, Deus não se irou contra Israel apenas uma vez, não, várias vezes, era o povo de Deus, mas Deus se irou. Deus se irou contra Davi, trazendo os problemas sérios para a vida e para a família de Davi. Quando nós lemos sobre a punição que Paulo determinou sobre o homem da igreja de Corinto, que teve um relacionamento indevido com a sua madrasta, as palavras de Paulo não dão lugar à ideia da perda da salvação. Paulo determinou: entreguem esse homem a Satanás para que o corpo seja destruído e seu espírito seja salvo no dia do Senhor. 1 Coríntios 5:5. O homem era e continuava a ser filho de Deus. Mas, ó ironia, um filho de Deus, cujo espírito seria salvo no dia do Senhor, porque ele havia recebido o Evangelho, mas cujo corpo se tornaria num joguete nas mãos do diabo. Isso pode acontecer, irmãos, com crentes rebeldes, com crentes desobedientes. Vingança de Deus? Não, Deus não se vinga. A vingança de Deus é contra os ímpios. Contra o seu povo, Deus não se vinga, mas Deus castiga, por amor. E eu prefiro o castigo de Deus, né, do que o elogio dos homens, mas seria muito bom não ter castigo nenhum de Deus, porque às vezes tem que machucar, senão a gente não aprende. Foi dentro desta realidade que o irmão Eduardo trabalhou as suas 2 palestras na união de casais, sobre a justiça, a ira de Deus. Pedro então avisou de como esta situação pode ser evitada. Como é que os filhos que já são obedientes, continuem obedientes? Ele disse: não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, dos tempos passados, quando vocês viviam na ignorância porque não conheciam o Evangelho de Cristo. E aí, irmãos, eu repito as palavras do Dr. William Barclay, um dos mais abalizados comentaristas do Novo Testamento, teólogo reformado escocês, presbiteriano, quando sobre a expressão grega usada por Pedro, metasproteres epitemias, que nós traduzimos como maus desejos de outrora, disse para mostrar que a maneira de se viver antes da conversão daqueles cristãos nos dias de Pedro nada tinha a ver com a nova vida que eles haviam abraçado em Cristo. Então ele diz, ou escreve: ao ler os anais da história social do mundo, no qual veio o cristianismo, não se pode menos do que assombrar-se
e ficar afligido pela descarada carnalidade que caracterizava a vida daqueles tempos. Era um mundo em que havia uma pobreza desesperadora no extremo inferior da escala social, mas em cuja cúpula, segundo lemos dos historiadores, celebravam-se banquetes que hoje custariam milhares e milhares de dólares, nos quais eram servidos miolos de perus reais e línguas de rouxinóis, onde o imperador Vitélio, por exemplo, fazia pôr sobre as mesas 2.000 peixes e 7.000 aves. O equilíbrio moral tinha sido esquecido. Marcial fala de mulheres que tinham chegado a ter 10 maridos. Juvenal refere-se a uma mulher que em 5 anos teve 8 maridos. Tanto na Grécia como em Roma, a homossexualidade era tão comum que o viver sexualmente entre pessoas do mesmo sexo era algo realmente considerado natural. Já dizia o sábio Salomão, nada há de novo sobre a terra. A sociedade de então era um mundo dominado pelo desejo, diz Barclay, onde o propósito era encontrar cada vez mais, cada dia mais, novos e mais selvagens meios de se saciar a sensualidade. Aquela era uma civilização dominada pelo desejo desenfreado. E aí nós entendemos porque Pedro teve que fazer esse destaque. Não se amoldem pelos maus desejos de outrora, quando vocês viviam na ignorância, isto é, não conheciam o Evangelho de Cristo. Mas assim como é santo, aí Pedro continua, mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. A convocação, irmãos, aos cristãos feita por Pedro tem a ver com o fato deles serem, como escreveu o apóstolo no primeiro versículo deste, tem que se tornar, pela e com a graça de Deus, no buscar ser o mais parecido possível com Deus, a cada dia, o que é fundamentalmente diferente, não é? Do padrão da vida antes de Cristo. Daí a ênfase apostólica, pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Nós temos um problema aqui, irmãos, com esse texto, e ele precisa ser compreendido com muito cuidado. Em primeiro lugar, há manuscritos nos quais está escrito o seguinte: vocês serão santos como eu sou santo. Vocês serão santos como eu sou santo. Boa parte dos outros manuscritos dizem, sejam santos como eu sou santo. Nós temos que explicar isso aqui, irmãos, porque nós não temos que ter como eu sou santo. Nós temos que explicar isso aqui, irmãos, porque nós não temos que ter ilusões, porque as pessoas de fora sabem disso. Os que não gostam do cristianismo sabem desses problemas com os manuscritos, e nós não temos que ignorar isso e temos como explicar isto. Vou repetir mais uma vez, não há nada escrito da Bíblia que seja original. Tudo que Pedro escreveu, que Paulo escreveu, que os apóstolos escreveram, não existe mais. Originalmente não tem nada mais disso. Tudo que nós temos são cópias. Essas cópias são chamadas de manuscritos. Os manuscritos são divididos pelas letras gregas, estão espalhados em vários lugares. Os principais manuscritos estão em poder do Vaticano, são propriedades da Igreja Católica, é lá que estão os manuscritos mais antigos, mas eles foram abertos, as traduções têm acesso a esse manuscrito. Há manuscritos no Museu de Londres, há manuscritos em partes do Oriente Médio. Esses manuscritos foram cópias feitas por monges, na maior parte feita por monges que, se viveram vidas às vezes reprováveis, nessa parte foram de um benefício para o cristianismo muito grande, porque foram os que mais se dedicaram a copiar esses manuscritos. E não se copiava, irmãos, numa época com ar-condicionado e nem com luz elétrica, né? As cópias eram feitas à luz de lamparina, durante a noite. As pessoas cansavam. É possível, e como aconteceu em alguns casos, alguns equívocos de troca de letras. Por exemplo, tem um problema sério lá no Antigo Testamento. Quantos cavalos Salomão tinha? Você não sabe ao certo. Porque parece que no livro de Reis diz um número e no outro livro da Bíblia diz outro número.
O problema é que a letra hebraica daquele tempo, letras e números, era a mesma coisa. O A era o 1, o B era o 2, o C era o 3. Então se usava letras para escrever e se usava letras para ser número. E um número que está lá, tanto no livro, acho que de Reis e do outro livro, não sei se é Samuel, a letra hebraica é extremamente parecida. A diferençazinha é a pontinha de baixo. Então é possível que na cópia o copista tenha se equivocado e o número de um saiu diferente. A pergunta é que se faz o seguinte: em que isso muda? Em que isso muda a riqueza de Salomão? Em nada. Ele continua tendo mais cavalo do que precisava ter cavalo. Entendeu? Porque se um diz que é 17 mil e o outro diz que é 25 mil, franco honestamente, é cavalo demais de qualquer forma. Isso aí não vai alterar nada. Mas aí, existem outras as situações, né, que eu diria até mais sérias. E uma dessas é essa aqui. Agora vejam bem, irmãos, como o Espírito Santo vai protegendo a palavra, porque elas não mudam fundamentalmente em nada. E eu vou explicar aqui que tanto faz uma coisa como outra, você precisa ter uma explicação adequável. Vamos primeiro ver essa ideia mais geral, ou seja, sejam santos, porque eu sou santo, agora, no presente, ok? Essa chamada ocorre 5 vezes no livro de Levíticos. Deus chamou os israelitas para serem o seu povo peculiar, um reino de sacerdotes e uma nação santa, e por causa de Jesus Cristo, a sua igreja, a igreja de Cristo, como Israel de Deus completo e final, é que passou a ser chamada para ser a geração escolhida, o sacerdócio real, a nação santa, o povo particular de Deus, conforme o próprio Pedro escreverá no capítulo 2. Hoje, o povo de Deus, o Israel de Deus, é a igreja de Jesus Cristo, com judeus e sem judeus. Os judeus hoje convertidos fazem parte deste povo de Deus, do Israel de Deus de hoje. Meus amados e amadas, a Bíblia, ela se interpreta com a Bíblia. Se ficarmos com a tradução tradicional, de que somos conclamados a sermos santos como Deus é santo, quando nós sabemos, e nós sabemos, que Deus é absolutamente santo, absolutamente puro, quando somos convocados, Pedro fará esta convocação no capítulo 2 dessa sua epístola, quando somos convocados a andarmos nas pisadas de Jesus, porque, disse Pedro, Jesus deixou suas pegadas para que andássemos nela, mas sabendo que Jesus nunca pecou. Sejam santos como eu sou santo, Deus quer. Mas Deus é absolutamente santo, absolutamente puro, absolutamente perfeito. O ser humano não é absolutamente santo, não tem como ser absolutamente perfeito. Por quê? Porque a Bíblia diz isso. Nós temos diante de nós o que a Bíblia ensina. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamo-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. 1 João 1, 8 e 10. Como é que nós vamos harmonizar isso? Aprendendo que Deus não age conosco à luz do seu ideal, mas Deus age conosco, irmãos, à luz da nossa realidade. Deus não age comigo e com você à luz do ideal que Ele tem para mim e para você. Ele sabe que nós estamos longe disso, mas Ele vai agir comigo e com você à luz da minha e da sua realidade. A realidade do ser humano salvo, a realidade do ser humano, da mulher, do homem, salvos por Jesus Cristo, é que o pecado continua na nossa vida. Como é que nós vamos andar como Cristo andou? Como é que vamos seguir as pegadas deles, porque Ele não pecou? Ele foi um ser humano como nós, mas nunca pecou? E nós pecamos porque o texto bíblico diz que se dissermos que não temos pecado, nós somos mentirosos. O que nós vamos aprender, irmãos, desta questão de Deus trabalhar, não com o ideal dele em relação a mim e a sua vida, mas com a minha realidade, mas com ele, é que o pecado, no entanto, não tem que nos dominar. O pecado pode ser vencido, o pecado deve ser combatido, mas fazendo parte da nossa vida por causa da nossa natureza humana. Só quando deixarmos esta vida e estivermos nos novos céus e na nova terra,
é que o pecado não mais estará próximo de nós e não estará ao nosso redor. O que há nesta convocação apostólica de sermos santos, como Deus é a diferença que há no caráter da pessoa salva com a pessoa sem Jesus Cristo. Mesmo sabendo que é um ideal a ser buscado todos os dias, até a sua partida para a eternidade, aquele que tem Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador absoluto, busca isto todos os dias. Busca isso todos os dias. Vai dormir e dizer, ai, puxa vida, mas amanhã eu vou ser melhor do que fui hoje. E vai assim até o dia final, querido. A natureza transformada pelo Espírito Santo da pessoa que recebe o senhorio absoluto de Jesus, nunca aceitará menos do que isto, porque não terá coragem de ficar dizendo para justificar os seus erros. Mas eu sou humano, né? Mas veja bem, eu não sou Jesus Cristo. Já ouviram isso de crente? Quantas vezes? Mas, irmãos, crente nenhum tem o direito de falar isso, não. Não tem mesmo. Mas como eu não tenho? Eu sou um ser humano, você é um ser humano, mas a sua natureza foi transformada. Mas eu peco, eu sei que você peca. Mas eu erro, eu sei que você erra. Claro que você peca, claro que você erra. Mas você não pode aceitar isso como uma coisa natural. Não é mais natural na sua vida. Você não é Jesus Cristo, mas devia parecer o máximo possível com Ele. O máximo que se puder parecer. O crente que se torna um filho ou uma filha desobediente vai chegar a esse ponto. Mas eu sou humano, né? Não, mas eu não sou Jesus, né? Não é isso. Até voltar, irmãos, ao seu primeiro amor, ao seu desejo de ser igual a Jesus. E aí sabe Deus, né? Pelo que terá de passar, porque repito a ideia já exposta, que Deus no seu amor às vezes tem de mostrar sua ira ao seu filho ou filha rebelde. Aí eu disse que, irmãos, quase que a diferença dos textos vai dar na mesma. Porque se você tem que ser santo, porque a ideia seria essa, sede santo porque eu sou santo, ou se o texto, na verdade, seria como esses outros manuscritos, você será santo como eu sou santo, deixa eu dizer uma coisa, mesmo no futuro, ninguém vai ser santo como Deus. Não adianta. Isso é doutrina mórmon. Os mórmons é que ensinam que Deus já foi como um homem como nós, e que um dia nós seremos como Deus. Nós seremos exatamente como Deus é. Isso nunca vai acontecer. Deus é inimitável, Deus é inalcançável, Deus não pode ter igual a Ele, não pode. Isso faz parte da natureza e da realidade de Deus. Então nós vamos viver na plenitude de Deus, nós vamos ter a eternidade toda para ir crescendo nessa nossa plenitude, que eu não sei como é que vai ser isso, mas acredito que vai ser, não é? Por isso é que quando Paulo fala do tribunal de Cristo, ele diz que uns estarão nós seremos julgados pelo que fizemos através do corpo, nada com salvação, mas haver com uma espécie de reconhecimento. Então os que uns vão fazer, a obra dele vai ser comparada até à prata, ao ouro, mas outros vão ser comparados à madeira, e outros vão ser comparados à palha, que vai queimar, não vai valer nada. No entanto, todavia, Paulo disse, esse será salvo. Por quê? Porque a salvação é pela graça, não é pelas obras. E como é que é essa obra que eu faço para Jesus dizer assim, a sua obra foi, eu vou comparar ela ao ouro, eu vou comparar ela ao prata, eu vou comparar, olha, sua obra não passou de palha. O amor de Cristo me constrange. Esse é o padrão, irmãos, é o meu amor, o seu amor por Jesus. E o meu amor e o seu amor por Jesus é que vai nos encaixar na realidade, não no ideal, mas na realidade desse texto. Sejam santos, como eu, o Deus de vocês, também sou santo. Sejam separados, separem-se do pecado, como eu estou separado. Procurem buscar a cada dia a estatura do varão perfeito. Procurem a cada dia serem mais parecidos com Jesus Cristo, por amor a Jesus. Não é também para as pessoas ficarem olhando você e dizer, olha lá como aquele irmão é santo, né? Veja como aquela irmã é santa, né?
Deixa eu dizer uma coisa para vocês, nesses 44 anos de pastor que eu tenho, nessa igreja. Isso aqui eu vou, se o senhor disser que não, eu vou dizer, senhor, mas eu não tenho... Vocês são a melhor igreja do mundo. Para me aguentar 44 anos, meu filho, é muito difícil, tem que ser a melhor igreja do mundo. Eu falo isso para todos os pastores, eles ficam me olhando assim. Não é? Mas vejam bem, irmãos, como é que é essa realidade de Cristo na nossa vida, que nos incentiva, então, a assumirmos esse compromisso por amor a Ele. Se não houver amor a Jesus, não adianta nada. Você pode cantar, você pode pregar, você pode vir à igreja todo domingo, você pode ser dizimista, você pode fazer tudo o que a gente faz, achando que quem faz aquilo é um bom crente, mas se não tiver paixão por Jesus, nossa obra vai se queimar como palha. Mas como você recebeu Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador absoluto, se recebeu, tá bem, você vai fazer parte da eternidade, não tenha dúvida, ao lado do Senhor. Mas aquele dia que a gente, eu e você, todos nós, disso a gente não vai escapar. Juízo final, irmãos, nós vamos fazer parte do juízo final, mas é para julgar também, viu? Nós não vamos ser julgados, não. Quem crê, Jesus disse, quem crê em mim não será julgado. Agora, o tribunal de Cristo não tem jeito. O tribunal de Cristo não tem jeito. Porque o tribunal de Cristo é para mim, o tribunal de Cristo é para você, o tribunal de Cristo é para quem é salvo. E aí a gente vai fazer o seguinte, eu não sei como é que vai ser, mas eu imagino assim. Morri, fechei meus olhos, cheguei lá, está ele me olhando. Não vai dizer nada, irmãos. Não vai dizer uma palavra. Mas quando eu bater os olhos nos olhos dele, eu vou lembrar tudo. Tudo que eu tinha que ter feito, não fiz. Tudo que eu disse, não devia ter dito. Tudo lá. E lá vou eu arriando a minha cabeça, entendeu? Para ficar pequenininho. E aí eu não sei o que ele vai dizer. Pois é. Sobre o pouco foste fiel, mas sobre o muito te colocarei. O muito, irmãos, é a salvação. Não importa se a minha obra foi palha, foi ouro, foi prata. De qualquer maneira, o muito é a minha vida eterna. Mas seria muito bom, não é? Se eu e você pudéssemos olhar para ele e não ter que arriar demais a cabeça. Arriar não vai ter jeito, todo mundo vai, né? Mas seria muito bom se tivesse aguentar mais um pouquinho, fitar um pouco mais naqueles olhos profundamente maravilhosos, sem falar nada e dizendo, mas você, hein? Mas você, hein? Pois é. Então, irmãos, vamos voltar para casa hoje, não dando essa desculpa, bem, já que eu não posso ser santo como Deus é santo, então eu vou cair na fusaca. Faz isso. Se você sair daqui pensando isso, tem duas coisas com você. Você não é crente, não se converteu, ou se você é crente, você está entrando na fila dos filhos desobedientes. E meu amigo, seja filho desobediente, não vai valer a pena. Eu posso lhe garantir que não vai haver, mas pastor, eu sou mais ou menos. Tá, de mais ou menos passa para melhor, mas não passa para menos não, entendeu? Tenta ser melhor. Hoje, amanhã, diga hoje quando você dormir, amanhã eu vou parecer mais com Jesus do que parecia hoje. E quando terminar o dia que você disser, fala de novo, nem que você morra falando isso, mas vai falando, querido, porque tem alguém que ouve e que conhece o meu e o seu coração, Espírito Santo. Quando ele ouve você falar isso, mas vê que no seu coração é verdade, você vai começar a receber o que você não imaginava que podia receber. E de repente você vai estar descobrindo ou não, né? Aí eu volto àquela questão do irmão, olha como aquele irmão é santo. Aí eu sempre costumo dizer, o verdadeiro santo não se revela, não se mostra. Você até descobre, mas ele não sai aí espalhando que é santo, que é o queridinho de Deus. Não precisa. A vida dele, a maneira de falar, a maneira de agir, vai passando para as pessoas aquilo que é tão bom, né, irmãos, nós ouvirmos. Eis aí um servo de Deus, eis aí uma serva de Deus, ou mais ainda, né? Você sabe que você se parece com Jesus? Eu já vi gente, irmãos, que passaram por isso, né? Viveram com determinadas pessoas, e quando falaram com ele, né? Aquelas pessoas depois chegaram para aquela pessoa e disse, você parece muito aí com esse Jesus que você ensina, viu? Que coisa!
Maravilhoso. Nada a ver com aquele garotinho que chegou aqui no final de um culto, veio me procurar e disse assim: é você que é Deus? Não sou Deus, não estou. Mas, se ele dissesse: só sabe que vocês parecem com Deus? Puxa vida, eu tinha ganhado o dia, viu? Que Deus nos abençoe, irmãos, e que a palavra do Senhor continue nos orientando. Graças a Deus pela vida desse homem chamado Pedro, resmungão, nervoso, traidor do próprio mestre, mas que se tornou um homem de Deus fabuloso, fabuloso, né? Que Deus usou e que depois deu a sua vida pelo Evangelho de Cristo. Bom, se Pedro foi assim também, eu posso ser resmungão e eu posso ser nervoso? Não, querido, ele não valeu a pena passar pelo que ele passou, não valeu a pena, não. Então a Bíblia não esconde essas coisas do servo de Deus para que eu e você saibamos que não vale a pena errar, não vale a pena fazer o que Davi fez, não vale a pena fazer o que Abraão fez, amigo de Deus, mas não teve coragem de assumir que a mulher dele era a mulher dele, e o perrengue que ele passou, eu não queria ser Abraão nem 5 minutos da minha vida, entendeu? Mas na hora de assumir, não assumiu, mas nem por isso deixou de ser o herói da fé, que está lá na Bíblia, colocado como exemplo para nós. Graças a Deus porque a Bíblia tem isso, e por isso ela é a palavra de Deus, irmãos, mesmo com problemas de manuscritos, com problema de tradução, né? Porque às vezes não tem jeito. Agora não, porque a televisão já chegou lá há muito tempo, o cinema já chegou há muito tempo, os esquimós não têm mais esse problema. Mas quando a Bíblia foi traduzida para a língua esquimó, não tinha como você falar do inferno com fogo eterno e ser uma coisa ruim, que para os esquimó aquilo era uma bênção. Como é que é? Tem fogo o tempo todo, isso é um lugar muito bom, que aqui é um frio infeliz. Agora não, que eles veem, nem sabem muito bem o que, e as casas deles têm aquecedores, essas coisas, mas a Bíblia na língua deles teve que ser traduzida. O inferno não pôde ser descrito como um lago de fogo e enxofre, foi descrito como uma geleira imensa, sem fim, pior do que as geleiras deles, aí eles entravam em pânico, né? Não é um bom lugar. São contextos nos quais a palavra de Deus, porque é viva, exatamente porque ela é viva e eficaz, é que ela tem que passar por esses problemas, porque ela é a palavra de Deus e também a palavra dos seres humanos, que tem muito a ver comigo, tem muito a ver com você. Amém? Vamos então, irmãos, impetrar a bênção. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto, vire para nós o seu rosto, nesses momentos, Senhor, de angústia e de necessidade, em nome de Jesus. E que o amor de Deus, a graça de Jesus Cristo, o consolo e orientação do Espírito Santo esteja conosco aqui, com os que nos assistiram pela internet e com todo o povo de Deus, espalhado pela face da terra, agora e para sempre. Amém.